Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Hoje estamos trazendo o incrível caso de queda de OVNI e resgate dos tripulantes, ocorrido na zona rural de Feira de Santana, no dia 12 de janeiro de 1995. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai dar mais detalhes sobre este caso. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. 12 de janeiro de 1995. Interessante caso de queda de OVNI ocorrido em uma zona rural de Feira de Santana, Bahia. Os pesquisadores Alberto Romero, do Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit, e Emanuel Paranhos, da Sociedade de Estudos Ufológicos de Lauro Freitas, ambos localizados na Bahia, receberam uma inusitada correspondência. Ela dava conta de que, na madrugada de 12 de janeiro de 1995, o fazendeiro conhecido como Beto Lima estava caçando tatu quando encontrou um objeto dentro de uma lagoa em sua fazenda. Vejamos o que dizia a carta. Através dessa carta, dirigida à emissora de televisão SBT de São Paulo e ao jornal À Tarde de Salvador, Bahia, os senhores poderão avaliar, através de seu corpo de jornalistas ou por outros meios, a verdade de que afirma. Infelizmente, não posso assinar, nem me identificar como verdadeiramente gostaria, por fortes razões pessoais e profissionais, já que sou militar ainda na ativa, principal razão do meu anonimato na grave denúncia que estou fazendo. Fiquei impressionado com a série de reportagens apresentadas através do SBT, no programa do apresentador Carlos Massa, vulgo Ratinho. Confesso que antes não levava muito a sério o assunto, mas diante das declarações feitas por outros militares, senti-me encorajado a fazer isso. Em janeiro de 1995, na madrugada do dia 12, aconteceu uma coisa muito séria nos arredores da cidade de Feira de Santana. Houve um enorme apagão que deixou às escuras toda a região e, pelo que soube através de amigos, atingiu até a fronteira com o estado do Sergipe. Pouco depois, chegou uma mensagem ao comando desta unidade, o 35º Batalhão de Infantaria, e, aproximadamente às 5h30 da manhã, depois de terem sido canceladas todas as folgas, saímos em 3 caminhões rumo ao interior. Alguma coisa tinha acontecido numa fazenda das redondezas e, pelo que rodamos, imagino ser algo em torno de 20 a 25 quilômetros da cidade. Não sabíamos exatamente do que se tratava. Quando lá chegamos, pensamos que tivesse sido um rebate falso, já que tudo estava calmo. Não havia fumaça que indicasse um grande incêndio do pasto ou a queda de um avião, nem curiosos. Foi então que percebemos o nervosismo do comandante, que sem dúvida sabia do que se tratava. Ele se encaminhou à casa da fazenda, que estava fechada, e logo depois apareceu um empregado. O chefe perguntou rapidamente alguma coisa e o homem passou-se em atendê-lo. Estávamos com roupa de campanha, totalmente equipados e armados com munição de guerra. O comandante pediu para abrir a casa e logo foi gritando para alguns soldados e oficiais o seguirem. Vasculharam rapidamente toda a residência e logo saíram correndo. Com a primeira vista, pareceu-me ser um bicho preguiça, que se debatia debilmente nos braços que o seguravam, estranhando a expressão de pavor ou nojo do soldado.
Atrás dele, outro carregava o que parecia ser uma criança de 6 ou 7 anos, bem franzina, possivelmente morta. Ambos os corpos foram rapidamente colocados na carroceria de um dos caminhões, assim como alguns pedaços de metal brilhante. Quando iam sendo colocados em sacos de lona plástica, um dos soldados fez sinal da cruz e, junto com um palavrão, exclamou: "São bichos de outro mundo." Então me aproximei e um companheiro visivelmente nervoso sinalizou, apontando seu fal para a criatura. Arrepiei-me todo. Nunca tinha visto nada igual. O preguiça gemia e se contorcia, procurando ajuda, já que estava bastante ferido. E assim de perto dava para ver que não era um bicho preguiça, coisa nenhuma. Mas cadê a coragem para tocá-lo? Ou era, ao meu ver, mais assustador, porque seu rosto parecia mais ou menos como a de uma criança recém-nascida ou coisa assim. Mas era diferente, chegando a lembrar estas que morreram de fome e com os olhos muito grandes. Entretanto, era grande demais para ser um recém-nascido, já que media, pelos meus cálculos, perto de 1 metro. Não pude seguir observando, porque o comandante chamou a todos, menos 2 que ficaram guardando os corpos, para irmos até uma lagoa próxima, onde vimos algo parecido como um pequeno carro, parcialmente afundado junto à margem. Então puxamos para fora, o que foi fácil demais, porque era muito leve. Quase não nos atrevíamos a falar, e nossa comunicação era silenciosa, através de gestos. Nesse instante, chegaram 2 veículos e vários indivíduos à paisana, junto com 2 ou 3 oficiais da Marinha. Não me lembro bem, e se reuniram separadamente com o nosso comandante. Alguém cochichou que era do Serimar, Serviço Secreto da Marinha, ou Senimar, Centro de Informações da Marinha, e acabaram tomando conta da operação. Pelo menos foi o que me pareceu. O objeto foi carregado em outro caminhão, onde também subiram 2 dos que estavam à paisana e um dos oficiais da Marinha. Não saímos dali sem antes os chefes encostarem o peão na parede e muito provavelmente dar uma grande prensa no coitado. Antes de despontar para a estrada, paramos por alguns minutos até chegar um caminhão tipo baú, sem nenhuma identificação, onde colocamos o objeto. Logo a seguir, um helicóptero pousou rapidamente para carregar os corpos. Ao retornar ao quartel, fomos encaminhados para uma reunião com o comandante, na qual fomos instruídos e coagidos para guardar sigilo absoluto sobre os acontecimentos, por se tratar de algo referente à segurança nacional. Caso contrário, ficaríamos sujeitos às penalidades cabíveis. Sinto não poder dar maiores detalhes, mas por enquanto isso é impossível, já que qualquer informação que revelar pode denunciar minha identidade aos meus superiores. Só posso acrescentar que esta operação, não sei se houve alguma anterior a esta, serviu como padrão para a deflagrada no caso Varginha, ocorrida em Minas Gerais, já que os procedimentos foram idênticos e a grande falha aí foi ter envolvido outras pessoas e instituições, que acabaram facilitando o trabalho dos jornalistas e pesquisadores no assunto, o que aqui não aconteceu. Sinto-me melhor depois de escrever isso, não por ter quebrado o meu juramento, mas depois de saber de vários outros militares lá em Minas Gerais que decidiram falar com os pesquisadores sobre o assunto. Pensei bastante e achei que seria muito mais correto e honesto fazer o que fiz e desejar que os outros sigam meu exemplo. A única coisa que me preocupa, depois de que soube, é a saúde dos companheiros que pegaram umas criaturas e destroçaram. Em Minas morreu um soldado. Infelizmente, nunca mais soube nada a esse respeito e se soubesse não poderia falar. Assinado, um soldado brasileiro.
Esta é a íntegra da carta recebida pelos pesquisadores Romero e Paranhos na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995. O fazendeiro conhecido como Beto Lima estava caçando tatu quando encontrou um objeto dentro de uma lagoa de sua fazenda. Aquilo era do tamanho de um fusca e estava boiando perto da beira, disse. Com o auxílio de uma vara, ele conseguiu puxá-lo. De repente, começou a sair um líquido gosmento de dentro do objeto e duas criaturas apareceram. Segundo a descrição do Sr. Beto, uma delas era peluda, com garras compridas e parecia com um bicho preguiça. Ainda estava viva, apesar dos ferimentos. A outra, similar a uma criança recém-nascida, só que com 1 metro de altura, estava morta. O fazendeiro resgatou as duas criaturas, além do objeto, que mesmo sendo do tamanho de um carro, era muito leve, e levou-os para dentro de casa. Primeiramente, quis vender o seu achado para a TV Subaé e para os jornais locais. Toda a imprensa estava sabendo do fato. Isso deixou sua esposa, Dona Maria, muito nervosa, a ponto de certa vez pedir ao pesquisador Paranhos para que não procurasse mais o seu marido, pois ele costumava beber e falar besteiras. Além do que, desde que o Sr. Beto começou a contar a história, várias pessoas estranhas foram à sua casa. Pessoas estranhas? Que pessoas? Militares? Repórteres? Curiosos? De qualquer forma, os investigadores não desistiram de buscar as informações, embora Dona Maria sempre desmentisse. Aliás, uma suspeita foi levantada por Paranhos e Romero. O Sr. Beto tinha descrito os seres com detalhes impressionantes para uma pessoa que não possuía conhecimento sobre extraterrestres. O que acontecia agora é que o próprio Sr. Beto desligava o telefone quando os investigadores ligavam para sua casa. Mesmo sem muitas novidades sobre o ocorrido, eles continuaram as investigações de maneira mais lenta. Com o episódio em Varginha, a ânsia por respostas começou a crescer entre os ufólogos. À medida que o tempo foi passando, foram surgindo mais informações. Os militares tinham conseguido calar seus soldados até aquele momento, mas os civis envolvidos começaram a se abrir. A senhora Ama Becker, frequentadora das reuniões do GPAS, por exemplo, comentou que seu ex-cunhado havia lhe contado que um funcionário da Companhia de Eletricidade da Bahia falou sobre o episódio. Disse que verificava uma rede elétrica danificada por causa de um blackout na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995, quando avistou 3 caminhões do Exército saírem do quartel do 35º Batalhão de Infantaria, como mencionado na carta do soldado brasileiro. Quando eles viram o eletricista, pressionaram-no para que não comentasse nada com ninguém. Com essas novas descobertas, Paranhos e Romero foram atrás do eletricista, conhecido apenas como Sr. E, nome que iremos preservar. A fim de confirmar o que tinham ouvido, entraram então em contato com ele e marcaram um horário para o encontro. Chegando ao local, encontraram não somente a testemunha, mas também seu supervisor e gerente, que negaram toda a história. Diziam que somente lembravam-se do blackout, mas não conheciam nenhum Beto. O caso ficou suspenso até 1998, quando outros fatos surgiram. Após algumas entrevistas para a Rádio Sociedade de Feira de Santana, uma carta anônima foi enviada ao GPAS, no endereço daquela emissora, corroborando com as informações prestadas pelo fazendeiro há 3 anos atrás. Conforme dizia a carta de um amigo, pelo menos 2 corporações haviam participado da operação de resgate do UFO e os mesmos membros foram ameaçados.
Ao lê-la, os investigadores decidiram procurar novamente o Sr. Beto. Este tentou confundi-los, dizendo que o Beto que procuravam era outro, um tal de Paulo Humberto. Vendo que não tinham acreditado nessa nova versão, o senhor finalmente cedeu e desabafou. Por ser um sargento reformado, disse que recebia ameaças constantes de oficiais da Marinha Brasileira. Contou também que o UFO possuía um sistema de camuflagem que refletia a paisagem ao seu redor, dificultando assim a sua localização. Em 1999, eles receberam a carta do soldado brasileiro, revelando os detalhes da operação de resgate da nave e dos alienígenas citados. Mas e o avistamento da nave? Depois de interrogar várias testemunhas, os pesquisadores chegaram a 2 relatos muito importantes, enviados pelo estudante universitário Marcos Ezequiel. O primeiro era de 3 rapazes, que afirmaram ter visto estranhas bolas de fogo caindo na cidade de Feira de Santana, próxima à fazenda do Sr. Beto, em 1995. Por volta das 1h30 da manhã, Rubens, Antônio e Adriano voltavam de uma festa quando viram uma grande bola luminosa que parecia emitir flashes. Sua coloração variava de verde ao vermelho e o objeto descia verticalmente em grande velocidade. Após alguns segundos, ela desapareceu no horizonte, disse Marcos. 2 dias depois, outro estudante chamado Rodolfo presenciou a aparição de 2 estranhos objetos metálicos parecidos com aviões voando bem baixo por volta das 21h30. Eles eram estranhos, pois não tinham iluminação ou qualquer símbolo, continuou. Outra importante testemunha foi um vaqueiro da fazenda Saco, chamado José, que narrou ter observado um comboio militar vindo da cidade de Santanópolis, na manhã seguinte ao blackout, e à noite um helicóptero sobrevoou várias fazendas, inclusive a fazenda Gravatá, de propriedade do Sr. Beto. Vários dos testemunhos recolhidos pelos pesquisadores mostraram uma movimentação incomum de helicópteros e comboios militares por pequenas cidades do interior da Bahia. Depois de todas essas informações, mesmo que o quebra-cabeça ainda não seja completo, Alberto Romero e Emanuel Paranhos traçaram os passos do que ocorreu naquele dia de 12 de janeiro de 1995. Os satélites de vigília norte-americanos teriam detectado a queda de um ou mais UFOs, sua trajetória e ponto de impacto. Como é de se presumir, o governo dos Estados Unidos avisou o exército brasileiro, que por sua vez acionou as agências de inteligência e ordenou ao comando mais próximo que realizasse a operação de busca e resgate. Nesse caso, o órgão seria o Salvaero, da Base Aérea de Salvador. Posteriormente, eles teriam se juntado ao 35º Batalhão de Infantaria. Pode ter havido outro resgate naquela mesma manhã, já que testemunhas próximas à Lagoa Barreca viram soldados indo naquela direção. No entanto, esse poderia ser o início da operação de recolhimento dos destroços do UFO. Daí a possível explicação para que o constante sobrevoo de helicópteros na região. Já as 2 criaturas teriam sido encontradas na Lagoa Genipapinho, na fazenda Gravatá, e o Beto teria dado falsas informações para que os ufólogos pensassem que tudo tinha ocorrido na fazenda do Humberto, na Lagoa Berreca. O envolvimento da Marinha Brasileira ficou tão explícito na carta do soldado brasileiro e a partir de um alerta que Beto teria recebido dos seus ex-companheiros de farda. A Marinha teria levado os corpos para a base naval de Aratu. As investigações continuam e a verdade um dia vai aparecer. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar.
dê uma curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Você já conhecia esse caso Feira de Santana? Deixe seu comentário e também seu like. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe ele com seus amigos e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!